Olá, seja bem-vindo à apresentação de DIP do projeto Prensa para Modelagem de Plástico Reciclável da equipe Bounce do sexto semestre de Manufatura Avançada. Nosso cliente consultor é o professor Santiago Lugones e a orientadora do projeto é a professora Eide Bernardi. A equipe é composta pelos integrantes Luiz Eduardo, Daniele Silva, Renan Felipe e por mim, Ivair Soares. Vou contar brevemente a história da equipe Bounce. A equipe Bounce foi criada no ano de 2019 com o intuito de solucionar problemas existentes na área de separação de plásticos recicláveis. A partir dessa iniciativa, a equipe desenvolveu seu primeiro protótipo chamado Color Screening, uma máquina que separa tampas de garrafas PET por suas respectivas cores, e esse projeto foi um sucesso. Desde então, o time vem se aprofundando e aprendendo cada vez mais sobre esse ramo, desenvolvendo semestralmente projetos visando melhorias para a reciclagem do nosso país. Nesse semestre, especificamente, a equipe trabalhou no desenvolvimento da prensa de modelagem de plástico reciclável. Esse mecanismo é capaz de prensar e modelar em formato de bloco ou plástico derretido dentro de um forno. Esse projeto é de grande responsabilidade ambiental, pois o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, reciclando apenas 1,2% desse resíduo. Portanto, com o desenvolvimento desse projeto, permite-se agregar valor em material que seja descartado, e isso é valorizar o lixo. Bom, para chegar nesse resultado, a equipe precisou percorrer um longo caminho junto ao cliente para entender as suas necessidades e transformar as necessidades do cliente em requisitos do cliente e transformar esses requisitos do cliente em requisitos de engenharia, para então determinar quais eram as especificações metas. Sabemos que todos os projetos estão sujeitos a alterações do escopo. Não foi diferente com o nosso projeto. A equipe chegou a estudar cerca de 3 dispositivos até alcançar o croquis do dispositivo final. Tudo isso para entender a necessidade do cliente. Esse contato próximo com o cliente é um dos valores do Manifesto Ágil de Gestão de Projeto, e a equipe preza por levar esses valores em consideração, porque só assim a equipe teve sucesso para entender quais eram as reais necessidades do cliente. Entendendo as necessidades do cliente, a equipe Bounce teve condições de definir quais eram os requisitos do cliente. E eles são: baixo custo de insumo e fabricação, conseguir dar homogeneidade ao bloco final, material deve ser resistente à corrosão por temperatura, o material deve ser rígido o suficiente para suportar a pressão, não pode mexer na estrutura do forno, o sistema do molde deve ser capaz de exercer pressão no plástico e que resista à temperatura presente no forno, e deve haver facilidade para retirar o bloco de plástico do molde. E para definir quais eram os requisitos de engenharia e as especificações metas, a equipe utilizou a ferramenta QDF, que é conhecida popularmente como a Casa da Qualidade. Essa ferramenta permite comparar os requisitos de engenharia com os requisitos do cliente e enxergar quais são as especificações metas necessárias para o projeto. Os requisitos de engenharia e as especificações metas são: o material utilizado para a fabricação deve ser o alumínio com espessura de 5 mm para as tampas interna e externa e de 7 mm para as demais peças. O processo de fabricação deve envolver solda e furação das chapas do molde e das molas na sua respectiva base de fixação. Toda a fabricação e montagem do mecanismo não podem ultrapassar o valor de R$ 500 de investimento. O bloco deve ter uma consistência lisa e homogênea. O molde deve suportar a temperatura máxima de 320 graus Celsius. A tecnologia escolhida deve ser capaz de integrar o mecanismo do molde prensa. A dimensão do molde deve ser de 100 mm por 200 mm por 150. O mecanismo deve suportar a força de 1961 N e a pressão de 682,03 pressão por atmosfera. O mecanismo deve ter o máximo de 20 kg e o molde deve ser desmontável. A equipe e o cliente desenharam dispositivos que fossem capazes de atender todos esses requisitos, e para escolher entre a proposta do cliente ou a proposta da equipe, foi utilizada a ferramenta de DFMA. A proposta mais barata e viável foi a proposta da equipe. Sendo assim, foi desenvolvido o catálogo de peças necessário para o desenvolvimento do dispositivo e os roteiros de montagem e fabricação. Esse foi o dispositivo desenvolvido pela equipe Bounce. Obrigado.